Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1, capítulo 9, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Uma partícula de 2 kg tem coordenadas xy menos 1,20 metros, 0,500 metros. E uma partícula de 4 kg tem coordenadas xy 0,600 metros, menos 0,750 metros. Ambas estão em um plano horizontal. Em que coordenadas, letra A, x, e letra B, y, deve ser posicionada uma terceira partícula de 3 kg para que o centro de massa do sistema de 3 partículas tenha coordenadas menos 0,500 metros, menos 0,700 metros. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é determinar a coordenada x e a coordenada y de uma terceira partícula de um sistema de 3 partículas, onde o centro de massa tem a coordenada menos 0,500 metros, que é a coordenada x do centro de massa, e menos 0,700 metros, que é a coordenada y do centro de massa. Então, começando aí pela definição de centro de massa, tá? Para N partículas, então temos um sistema aí de partículas, o centro de massa é dado por x cm, ou seja, a coordenada x do centro de massa é 1 sobre a massa total de todas as partículas, que multiplica o somatório de I variando de 1 até N, de MI, que multiplica XI. Temos que a coordenada y do centro de massa é igual a 1 sobre Emão, que é a massa total do sistema de partículas, I variando de 1 até N, de MI vezes YI. Como temos aí que o sistema de partículas está no plano horizontal, só vamos ter a coordenada XCM e YCM. A coordenada Z, né, é 0 aí para todas as partículas, não precisamos equacionar. Então, a partir aí da definição, podemos nomear as partículas. Vamos pegar aqui primeiramente a de 2 kg e nomear como sendo a massa 1. Temos aí a massa de 2 kg e as coordenadas da posição dessa partícula é dado aí por xy como sendo menos 1,20 metros e 0,500 metros. Essa é a partícula 1. Aí temos uma partícula que vamos chamar de partícula 2, massa M2 de 4 kg, posicionada aí em XY, dado por 0,600 metros e menos 0,750 metros. Aí temos a terceira partícula, que tem massa de 3 kg. E temos aí que a posição XY vai ser uma posição X3, Y3, que queremos descobrir. E temos que XCM, a posição aí X do centro de massa, é de menos 0,500 metros, e o YCM é dado de menos 0,700 metros. Com os dados anotados, antes de aplicar as equações, vamos determinar a massa Emão. A massa Emão é a soma de todas as massas, M1 mais M2 mais M3. Então, vamos ter aí que Emão é igual à massa da partícula 1, que é de 2 kg. Aí vamos ter mais a massa da partícula
2, que é de 4 quilos, e vamos ter aí mais a massa da partícula 3, que é de 3 quilos. Então, temos aí que a massa total do sistema de partículas é 2 com 4, 6, com 3, 9 quilos. Agora que determinamos o imão, vamos aplicar aqui a equação para XCM. Então, vai ter XCM é igual. Temos aí um sistema de 3 partículas. Então, o somatório vai ficar M1 vezes X1 mais M2 vezes X2 mais M3 vezes X3. Tudo isso vai ficar dividido pelo imão, que é a massa total do sistema aí de partículas. Temos que o objetivo é achar o X3. Então, isolando o X3 na equação, a gente vai ter que X3 é igual. Esse imão vai multiplicar o XCM, então fica imão vezes XCM. Esse termo aqui, M1x1, passa negativo, M1 vezes X1. Esse termo passa negativo, M2 vezes X2. E o M3 que estava multiplicando aí o X3 passa dividindo. Então, temos aí o X3 isolado na equação. Substituindo pelos valores, a gente pode calcular aí a coordenada X3, que é a coordenada da partícula 3. Então, temos aí imão 9 quilos, que multiplica o XCM. XCM é menos 0,500 metros. Aí, vamos ter menos a massa da partícula 1, que é de 2 quilos, vezes o X1 é menos 1,20 metros. Aí vamos ter menos a massa da partícula 2, que é de 4 quilos, que multiplica o X2 é de 0,600 metros. E vamos ter que tudo isso daí fica dividido pela massa da partícula 3, que é de 3 quilos. Então, vamos ter que a posição aí da partícula 3, X3, vai ser dado, podendo calcular se 9 vezes menos 0,5, aí menos 2 vezes menos 1,2, menos 4 vezes 0,6. Tudo isso daí dividido por 3. Então, a gente tem aí menos 1,5, né? Vamos deixar aí com 3 algarismos significativos. Foram todos os valores dados com 3. Então, menos 1,50 metros. Essa é a posição aí X3 da partícula 3. E aplicando a equação aqui, o YCM, a gente vai poder escrever que YCM é igual. Aí o somatório, né, para 3 partículas vai ficar M1 vezes Y1 mais M2 vezes Y2 mais M3 vezes Y3. Tudo isso fica dividido pela massa imão. Isolando aí o Y3 na equação, que é o objetivo aí do exercício, vamos ter que Y3 é igual. O imão passa multiplicando o YCM, então fica imão vezes o YCM. Esse termo passa negativo, M1, Y1. Esse termo vai para o outro lado negativo, M2, Y2. Tudo fica dividido pela massa M3 que estava multiplicando ali o Y3. Então, vamos poder aí substituir pelos valores e calcular o Y3. A massa imão é de 9 quilos. A posição YCM é de menos 0,700 metros. Aí, vamos ter aí menos a massa M1, que é de 2 quilos. Aí, vamos ter o Y1, que é de 0,500 metros. Vamos ter menos aí a massa M2, que é de 4 quilos, vezes aí o Y2, que é de menos 0,750 metros. E tudo isso daí fica dividido
pela massa da partícula 3, que é 3 quilos. Então, vamos poder aí calcular o Y3 como sendo igual. Vamos ter 9 que multiplica menos 0,7, menos 2 que multiplica 0,5, menos 4 que multiplica menos 0,75. Tudo isso daí dividido por 3. Então, temos aí que vai ser menos 1,43, deixando com 3 algarismos significativos, metro, a posição aí da partícula 3, tá? Então, temos aí a coordenada da partícula 3. Então, temos aí que a posição XY da partícula 3 fica menos 1,50 metros em X e menos 1,43 metros. Essa é a posição da partícula 3 de 3 quilos, para que o centro de massa do sistema esteja em menos 0,500 metros e menos 0,700 metros. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!